Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não que, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo. As pessoas dizem: quem é do kardecismo ou de bom nível cultural não aceita essas coisas. Em primeiro lugar, digamos apenas espiritismo, espírita, espiritista ou espiritualismo, com exclusão das palavras kardecismo e kardecismo. Quanto a nível cultural, quem mais estuda tem dever de a tudo entender. A dor e o desencarne, por exemplo, chegam para todos. E o que você pensa, diz e faz, se alguém não aceita, é porque as coloca em outro ângulo de convicção. Por isso, também não posso forçar você a aceitar minhas coisas. Continue lá que eu continuo cá. Aqui ou aí, separados hoje por coisas, estaremos juntos amanhã, segundo o imperativo das leis divinas. Como não poderia deixar de acontecer, a presença decisiva do negro na vida brasileira teceu laços de profunda consanguinidade com a miscigenação racial, a fraternidade e a assimilação da cultura em nossa sociedade. As artes plásticas, na literatura, na língua coloquial, na culinária, em todos os domínios há sua presença marcante. No samba, no carnaval, no folclore, nos hábitos da vida, enfim. Adaptados ritos fetichistas às práticas religiosas que foram impostas pelos seus senhores e pelos sacerdotes, houve a junção de dogmas e de rituais, realçando-se espontaneamente a presença dos fenômenos anímicos mediúnicos, formou-se sincretismo com uma força de religião nacional que conhecemos por Umbanda. Deixando de lado a religião, falemos hoje algo com referência a eles, nossos irmãos. Até hoje, ninguém sabe com segurança quantos vieram. Um estudo sobre a localização das raças na América admite que, em princípios do século passado, constituíam na população do Brasil a parcela de quase 2 milhões. Eram arrancados ao lar como se furtam pássaros ao viveiro, seduzidos e caçados sem compaixão. Conheciam-se em breve desiludidos ou puxados a ferro. Dos porões dos navios, chamados timbeiros, em cujo bojo sofriam a tristeza e a solidão, a peste e a morte eram trazidos à praça pública e vendidos em leilão à maneira de porcos. Separados uns dos outros, traídos e sediciados, viam-se espalhados aqui e ali, como burros de carga. No entanto, formavam o sustentáculo do engenho e do cafezal, do moinho e da mineração, da cidade e do campo. Nenhuma edificação do monumento brasileiro foi começada sem eles. Mas por salário, eles tinham um martírio silencioso em que se sacrificavam. Obtinham de seus senhores somente a senzala e o pelourinho, o flagelo e a humilhação, a algema e o chicote. Muitas vezes foram considerados em nível inferior aos dos animais. Plantavam, criavam,
e construíram como autênticos desbravadores do deserto. E contudo, não recolhiam dos seus senhores que os exploravam a escura retribuição do suor e das lágrimas. Por mais de 300 anos, na condição de cativos, cruzaram o litoral e a montanha, chorando e servindo. Incorporaram-se deste modo ao tronco genealógico da família brasileira. Arrebatados ao berço em que se desenvolviam, permanecem agora, como é lógico, como é natural, jungidos a esta terra diferente em que se fizeram credores da evolução e do progresso. A lei redentora que lhes devolveu a liberdade física não lhes atingiu de todo a vida espiritual, porque ainda hoje, uma vez abertas as portas do intercâmbio entre os dois mundos, eles de novo, atraídos e engodados nas diversas formas do fenômeno mediúnico, para continuarem na posição do elemento servil. Continuam nossos escravos e discriminados com a mesma prepotência. Meu Deus, como o ser humano é cruel! Abusa-se-lhe da ingenuidade e bondade. Eles agora no plano espiritual. Pede-se-lhe o concurso na magia. Enche-lhes o coração com exigências até desprezíveis. Suga-se o ser, mas ainda assim discrimina-se. Espíritas do Brasil, pregadores da fé renovadora, quando estiveres em contato com os desencarnados que ainda se ligam e manifestam-se nas formas africanas por força de estágio evolutivo coletivo, esqueçam a paixão escravagista. Dele aprendendo a abnegação e a humildade, sendo ajudado em troca, a subir todos para mais altas esferas de educação. Manter o ativeiro do corpo e agora a alma é falta grave, pela qual responderemos um dia nos tributos celestes. Ainda mais com tanta discriminação. Lembremo-nos de que os escravos de ontem são nossos irmãos, e a irmãos não se estende a canga opressiva e perturbadora, mas sim a fonte do amor e bênção da luz que deles emana. Com este texto de Francisco Cândido Xavier, encerramos o nosso programa de hoje. Um bom dia, fechemos os olhos e oramos. Senhor Jesus, agradecendo-te o aro de todos os dias, eis-nos aqui de espírito, ainda em súplica, no campo em que tu nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes, Senhor, somos crianças do coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem sequer saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, Senhor, sê a nossa luz. Faze-nos compreender todos os tesouros com que tu premiastes, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que por ora nos emprestas. Divino amigo, sustenta as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que assim seja. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, o que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina?
Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade do serviço, mas o Senhor é o mesmo. Falar com o Espírito? Que atraso. Você acredita nessas coisas? Eu faço parte de uma geração que tem por obrigação acreditar nessas coisas. Ao contrário do que você pensa, diz, é um grande avanço aperfeiçoar a comunicação entre os dois mundos, o terreno e o espiritual. Se eu vejo televisão todos os dias, tenho por obrigação respeitar a tecnologia dentro de minha casa e só apertando um botão. Perto disso, acreditar no outro plano de vida e ouvi-los pela mediunidade parece brincadeira de tão simples, não é? Mahatma Gandhi, certa vez, quando já líder da Índia, passeava com algumas pessoas pelas ruas de Londres, quando lhe mostraram uma das mais famosas joalherias. Gandhi contemplou aquelas pedras preciosas e joias de alto valor demoradamente. Alguém se aproximou e, querendo ser agradável, indagou: "Admirada excelência, temos aqui muitas coisas importantes. Escolha uma das joias que lhe daremos de presente." E Gandhi responde tranquilo: "Sim, estou admirado de ver tanta maravilha, e isso me faz ficar feliz com o fato de que, havendo tanta coisa importante no mundo, eu possa passar sem elas." Disse alguém que a permanência na Terra é semelhante a um baile de máscaras, em que alguns entram enquanto outros saem, como um velho e sempre novo cenário, onde representamos nossos papéis, ensaiando para crescer, aflorar as nossas melhor consciência. Cada existência é uma parte no drama evolutivo. Cada corpo é um traje provisório e cada profissão uma experiência rápida. A vida é a peça importante. O período de tempo que medeia entre uma entrada pelo berço e uma saída pelo túmulo é precisamente um ato para cada um de nós, no conjunto. Muito importante é a arte de viver cada qual o seu próprio papel. Há lamentáveis distúrbios no elenco e na plateia sempre que cada um dos artistas invade as atribuições do colega no argumento a ser vivido no palco, sobrevindo verdadeiras calamidades, com desagradável perda de tempo em cada ocasião que se despreze esta norma: não invadir o papel do companheiro na peça. A representação reclama inteligência, fidelidade, firmeza, emoção e eficiência, com aproveitamento integral dos lances psicológicos e alta capacidade de autocrítica. Nunca chorar no instante de rir e jamais sorrir no momento das lágrimas. Providenciar tudo a tempo. Tonalizar a voz e medir os gestos para não converter a tragédia em comédia. Respeitar as convenções estabelecidas a fim de que o artista não desça da galeria do astro ao terreiro do fão. Segundo o parecer dos sensatos, o sapateiro não se deve exceder no salão do pintor, e o pintor, a seu turno, precisa ser colhido na tenda do sapateiro.
encarnando um juiz, um político, um sacerdote, um beletrista, um negociante ou um operário, não será aconselhável apresentarmos obra muito diferente do trabalho dos que nos precederam investidos em obrigações idênticas. Correríamos o risco da excentricidade e do apedrejamento. Compete ao nosso bom senso tarar o figurino, tendendo sempre para o melhor, sem escandalizar, contudo, os moldes anteriores. O comerciante não deve absorver o papel do filósofo, embora o admire e lhe siga as regras. O homem de ideias, por sua vez, não deve furtar o papel do mercador, apesar de convidá-lo à meditação. Atulhando o edifício em que funciona o grande teatro, há sempre uma grande massa de homens no almoxarifado. É a turba compacta de pessoas que nada fazem pela própria cabeça, constituindo-se por ociosos de todos os tipos, habitualmente manejados por trílocos da inteligência. E, enchendo o subterrâneo, temos o exército, os que arrastam escadas e pedras, móveis e cortinas, na qualidade de tecelões do verdadeiro manancial para as mutações necessárias. Estes são os espíritos acovardados, os preguiçosos, que renunciam ao ato de escolher o próprio caminho e que abominam o conhecimento, a elevação e a aventura, entronizando o comodismo por ídolo de suas paixões enfermiças. Demoram-se na imbecilidade e teimosia, suportando pesos atrozes pela compreensão ainda muito deficiente. Bem no centro, focalizados por luzes de grande efeito, movimentam-se os atores e as atrizes da ação principal. São as pessoas que se impõem no palco vivo. Discutem, apaixonam-se, gritam, criam emoções para os outros e para si mesmos. Agitam-se imponentes na sua grandeza ou na sua enfim, na glória ou na decadência. Respiram conscientes da missão que lhes cabe. São geralmente calmos na direção e persistentes na ação. Transitam através dos batidores obstinados e serenos, com segurança matemática. Pronunciam frases bem meditadas, usam um guarda-roupa adequado e não traem a mímica que lhes compete. Homens e mulheres acordados para a vida, caminham firmes para os objetivos que um dia, no plano maior, traçaram para si mesmos. Entre eles, vemos príncipes e sábios, rainhas e fadas, ricaços e pobretões, poetas e músicos, noivas e bruxas, artífices e palhaços, com diferenças na máscara e no coração. Cada um funciona dentro da posição que a peça lhes designa. O espírito, durante algumas horas, desempenhou com maldade e aspereza o papel de governança. Volta à mesma paisagem no papel do dirigido. O juiz que infringiu malosamente, indebitamente, no destino de muitas pessoas, regressa ao palco, em algum caso complicado, para conhecer com mais precisão o tribunal, onde um dia, vestindo a toga, atingiu vidas. Desta vez, ele volta como réu. O médico distraído, que na ambição do lucro efêmero, envolveu-se, volve em algum catre de paralítico, de modo a refletir na importância da medicina. Homens endemoniados que atravessam as cenas sempre barulhentos, perturbando a virtude feminina, não raro, se vestem com trajes femininos e comparecem de novo ao palco, sabendo agora o quanto dói na mulher o abandono, o desespero,
a ironia e a humilhação. O papel pesado, porém, é sempre aquele que se reserva aos heróis e aos santos, porque estes atores infelizes vivem cercados pelas exigências do teatro inteiro, embora no fundo sejam também personalidades frágeis e humanas. O que conforta de maneira invariável é que há sempre lugar e missão para todos. Cada criatura dá espetáculo para as demais. Entretanto, para a tranquilidade de todos, ninguém se lembra disso. E a peça vai sendo admiravelmente representada, sob recursos de uma supervisão que estamos muito longe de entender. Podemos hoje, com a experiência pessoal que já temos, concordar que este mundo é realmente um grande teatro. Represente o seu papel com serenidade e firmeza, e de certo você receberá tarefa mais importante no próximo ato. Um bom dia a todos, até a próxima semana com mais um programa Caminhos do Evangelho. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Caminhos do Evangelho. Caminhos do Evangelho. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Aquele menino ouvia a mãe repetir, diariamente na prece noturna: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Um dia, intrigado, indagou: mãe, por que pedir todo dia a mesma coisa? Por que a senhora não pede logo o pão da semana toda? A irmãzinha se antecipa retrucando: não seja bobo, Pedrinho. Se lhe der o pão da semana toda, o pão fica duro. Julgava sua cruz muito pesada. Faria a jornada da vida entre os gigantes, carregando sua cruz de má vontade. Não suportando seus problemas, pensou muito e um dia, eureka, descobriu que podia errar um pedaço de sua cruz. Isso o satisfez por certo tempo, até que de novo decidiu: por que não facilitar a vida? Sou livre a fazer o que bem quiser com a minha cruz. E ligando intenção ao ato, cerrou mais um pedaço. E assim fez ao longo dos anos. Por fim, o homem leva uma minúscula cruz. Chegando ao tempo da viagem, viu a morte. No lado de lá, apareceu um anjo que deu boas-vindas a todos e instruiu: deponham suas cruzes sobre essa vala, ela os separa do caminho para a luz. A sua cruz
é a medida exata para servir de ponte para cá. Mas cada um só pode atravessar com a sua cruz. Nosso malandro olhou para a sua pequena cruz e olhou para o anjo. O anjo sorriu e disse: é pena. Você deve voltar para juntar todos os pedaços cerrados, emendar sua cruz inteira e poder prosseguir viagem. Uma das mais belas virtudes que adornam a alma humana é a resignação. A expressar-se na aceitação dos males da existência por fruto da vontade sábia e justa de Deus. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus me tirou. Bendito seja o seu santo nome. Dizia seriamente Job após receber a notícia de que seus filhos estavam mortos e perdidos os seus bens. Surgem, entretanto, sentimentos que, apresentando resignação, conduzem a caminhos tortuosos, distanciados dos desígnios divinos. Há viajores que pedem pouso em albergues, revelando-se conformados com a indigência em que se encontram. Proclamam sua confiança no Todo-Poderoso, mas quando o Senhor lhes faculta meios de recuperação no trabalho digno surge, preferem as incertezas do caminho, demandando nova cidade. Esta resignação chama-se viagem. Existem chefes de família que procuram instituições de caridade a implorar auxílio. Não obstante a precária situação em que se encontram, repetem sempre com convicção: se Deus quiser, tudo há de melhorar. Mas continuam a pedir, alheio a qualquer esforço, ensaiando a profissão de mendigos. Esta resignação chama-se vadiagem. Há irmãos fervorosos que enfrentam aflitos transes de coração voltados para o Criador, sem palavras de desespero ou revolta, mas recusam buscar a normalidade, cultivando durante vários anos impressões de agonia que já pertencem ao passado. Esta resignação chama-se volúpia de sofrer. Existem ardorosos fiéis que, colhidos por dificuldades e atribulações, erguem comoventes preces ao alto, exaltando submissão à vontade divina, mas passam as horas em queixas amargas e azedas reclamações, como se carregassem nos ombros as dores do mundo inteiro. Esta resignação chama-se complexo de vítima. Admitir, quando na diversidade, a manifestação dos desígnios do alto, nenhum mal nos fará. Ao contrário, se não considerarmos que o Senhor espera, sobretudo, que sigamos adiante, com a disposição de quem pretende melhorar a paisagem do mundo pela renovação de si mesmo. Se um terremoto destrói a nossa casa, é sublime manter a serenidade, considerando-se que é a vontade maior que se cumpre. Todavia, cruzar os braços e esperar que do solo brote uma nova residência é escolher o pior processo de reconstrução. Mesmo os transcendentes princípios da doutrina espírita, que iluminam o caminho humano, proporcionando-nos uma visão panorâmica da vida, pouco representarão se não alcançarmos seu significado mais amplo, a indicar que é preciso confiar em Deus, mas é preciso bem uma ação decidida no campo de nobres experiências, para que o Senhor possa confiar em nós, na construção de um futuro de bênçãos. Não basta que conhecimento favoreça a resignação, porque conhecimento implica em responsabilidade de viver. Viver no sentido exato é crescer, é evoluir, e ninguém vai evoluir sem esforço. Todos nós, sem exceções, conhecemos mães que perderam filhos, vitimados por doença ou desastres, como chamamos na terminologia terrena.
E realmente é uma vida dolorosa das mães. Entretanto, conhecemos umas que se entregam ao desespero, outras sufocam a dor no trabalho. Mas sublime mesmo é aquela que adota um órfão, entregando-lhe as roupas, o quarto e demais pertences do filho morto. Não é difícil adotar. Às vezes, basta olhar para um lado. Quantos não necessitam de uma mãe? Às vezes está bem na nossa frente. O filho amado desta encarnação nunca sairá do coração, mas o carinho que ela irá dedicar ao filho que ela escolheu, sua trajetória nessa encarnação, é bênção celeste na sua vida. É regozijo no alto, pelo, afinal, aprendizado do que é realmente o grande ato de ser mãe. Um bom dia a todos. Até a próxima semana, com mais um programa Caminhos do Evangelho. Fechemos os olhos e oremos. Senhor, ajuda-nos a cooperar com os dias, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo das tuas leis, serviço aos nossos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos, Pai, da inércia, porque sem a tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, Pai, deixar-nos aclamando nos abismos da sombra. Auxilia-nos, Pai, a cooperar convosco, a reconhecer a grandeza da vida e a mente, Pai, vivê-la em toda a sua plenitude. Que assim seja.